Amados irmãos, amadas irmãs, vocês que uma vez mais, respeitando as orientações, se conservam em suas casas nesta manhã, mas através do canal da nossa Diocese de Barreira, se fazem presentes neste momento da nossa Eucaristia dominical, nesta missa em que nós rezamos em favor de todo o nosso povo na Diocese de Barreiras. E acolhemos a cada um que se dispõe em oração a buscar o Senhor, a conhecer o Senhor, a amar e servir o Senhor. E como podemos amar e servir aquele que não conhecemos? E diante da nossa dificuldade, da nossa limitação humana, de nos elevarmos na nossa capacidade intelectiva para adquirirmos um conhecimento de Deus, Deus vem ao nosso encontro. Deus se aproxima de nós. Deus se revela, se dá a conhecer para que possamos estabelecer com Ele uma relação. Não uma relação das criaturas inanimadas ou das criaturas que não têm a capacidade racional intelectiva, mas uma relação de quem conhece e é conhecido, de quem ama e é amado, de quem reflete sobre o amor que recebe e reflete sobre o amor que é capaz também de oferecer. A palavra de Deus que nós ouvimos vai nos descortinando o motivo que leva ao Senhor a se revelar. Santo Agostinho dizia-nos: Deus nos criou para Ele, para viver com Ele um relacionamento de amor e de intimidade, para habitarmos nele na eternidade e o acolhermos habitando em nós, na nossa humanidade. Mas para que uma relação de amor aconteça de forma frutuosa, é necessária o conhecimento, é necessária a experiência do outro, com quem nos encantamos, de quem nos aproximamos, a quem nós nos deixamos conquistar e a quem nós buscamos conquistar também. É esta justamente a dinâmica do nosso Deus, que sendo absolutamente transcendente, se torna imanente, presente, próximo, para que nós possamos de fato experimentá-lo na nossa humanidade. Moisés, quando se dirige ao povo, na primeira leitura, ajuda o povo a perceber que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, o único Deus, porque de todos os deuses que dependiam apenas da adesão humana, da criatividade humana para compreendê-lo, sendo os povos tendo a necessidade de criar elementos para tentar compreender a realidade da divindade, o nosso Deus dispensa estes elementos. Ele se mostra, Ele se revela. Por isso nós temos uma religião que não é fruto de uma criação humana, mas é fruto de uma revelação. Deus vem a nós. Deus se tornou próximo de nós
nos mostrou a sua realidade, nos revelou o seu projeto e nos convidou a fazer parte dele. Se a primeira leitura, Moisés nos recorda que Deus se tornou próximo, para que a sua proximidade nos libertasse, nos desse um coração capaz de vencer as provações, capaz de superar as adversidades, capaz de guardar mandamentos que visam preservar a nossa liberdade. No amor e para o amor, este mesmo Deus, na continuidade da revelação, vai nos mostrar em Jesus Cristo que a relação de proximidade que Ele deseja conosco, não é uma proximidade de um senhor com seus escravos, mas é uma proximidade de um pai com seus filhos. Em Cristo, nos lembra Paulo, Deus nosso Pai nos adota, uma vez que Cristo, o Verbo de Deus, se faz homem. Existe na humanidade a filiação concreta e verdadeira. O Verbo que se fez carne é Filho unigênito de Deus. E por isso aqueles que aderiram ao Verbo encarnado, Jesus Cristo, aqueles que se uniram a Ele, assumindo a vida nova que Ele propôs, ao trazerem para a sua realidade humana a vida de Cristo, trazem tudo o que Cristo é. Inclusive, trazem para si a filiação de Deus. Este relacionamento especial com o Pai. Um relacionamento que nos fala para chamá-lo Abá, ó Pai. Abá, a palavra que Jesus utiliza para dirigir-se ao Pai, é a mesma palavra que nos é dada. É a palavra da criancinha diante do seu papai. Uma palavra que comporta o reconhecimento do amor daquele que zela por nós e nos quer, o reconhecimento da nossa dependência e a expressão da nossa confiança. Assim como uma criancinha, no aconchego do seu pai, nós somos chamados a entrarmos no aconchego de Deus, a entrarmos no aconchego da Santíssima Trindade. E uma vez que nós estamos unidos a Cristo, uma vez que nós somos assumidos por Deus como seus filhos e filhas adotivos, nós participamos também da missão de Cristo. Por isso o Evangelho, Jesus conduz os 11, que são, por assim dizer, o início da igreja, os leva ao monte. O monte é o lugar de Deus, é o lugar do encontro com Deus. E quando os discípulos se encontram com Jesus no monte, eles se prostram. Prostrar-se significa reconhecer a divindade de Jesus. Assim os discípulos reconhecem que diante de Jesus, eles estão diante de Deus verdadeiro. E na sua prostração, nos ensinam que o ser humano diante de Deus se curva com confiança, se coloca debaixo da onipotência cuidadora de Deus para nós. E é interessante, meus irmãos e irmãs, que mesmo vivendo toda essa dimensão do encontro com Jesus, alguns ainda duvidaram. A palavra de Deus não diz do que eles duvidaram, mas ainda havia uma insegurança em seus corações. Ainda havia uma incerteza.
porque naquele momento da ascensão, eles ainda não haviam recebido a habitação de Deus neles, pela força do Espírito Santo. Por isso Jesus, ao despedir-se, os recorda que a ele foi dada toda a autoridade. Ele age, e quando ele age, é a Trindade que age. E a sua ação é enviar os discípulos à igreja para realizarem na vida do mundo aquilo que ele realizou na vida deles. O batismo, que é este mergulho numa nova realidade. O batismo, que é o acolhimento da Santíssima Trindade. O batismo, que é viver como filhos do Pai, pelo Filho unigênito Jesus, no Espírito Santo. E uma vez que o batismo acontece, nós mergulhamos nesta realidade do amor de Deus e dela surgimos ou ressurgimos uma nova criatura. Surgimos como templos da Santíssima Trindade. Surgimos como pessoas capazes, como um novo Cristo, de realizar a obra do Pai no Espírito Santo, nos ambientes aonde nós estamos inseridos. Por isso o texto bíblico, ao mesmo tempo que nos envia a batizar, a mergulhar a humanidade nesta experiência da graça, nos envia também a ensinar, a comunicar aquilo que o Senhor nos ordenou. E o que nos ordenou o Senhor? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar as pessoas da forma como Ele nos amou. Nós somos batizados para vivermos na Trindade, que é amor. Nós somos batizados para aprendermos a partir da Trindade a realizar o amor na vida dos outros, para que assim eles sintam a presença de Deus, eles sintam o acompanhamento de Deus e caminhem com esperança neste mundo, cheio de dificuldades, neste mundo em que a tristeza das perdas dos nossos amados e amadas nos visitam, neste mundo em que nossos projetos pessoais nem sempre se concretizam. É a presença de Deus, a certeza de que não estamos sozinhos, que nos fortalece para não desistirmos, para não desanimarmos, para não deixarmos as cinzas das tristezas, das decepções e das frustrações apagarem a chama acesa do amor que foi derramado, que foi aceso em nossos corações. Porque hoje celebramos a Trindade, porque hoje buscamos este conhecimento de Deus, porque na Trindade, meu irmão e minha irmã, está o significado da nossa existência humana. Na Trindade nós temos o caminho que devemos trilhar na construção da nossa vida de santidade e de amor com o próximo. Ecoa em nossos ouvidos aquela palavra na criação do ser humano no livro do Gênesis: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Também do Antigo Testamento ouvimos aquela palavra que Jesus depois repetirá: sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Ouvimos de Jesus no Evangelho de São João aquela palavra: permanecei em mim
e eu permanecerei em vós. Ouvimos da palavra da carta de Paulo que são muitos dons e muitos carismas, mas é um só e o mesmo Espírito que realiza tudo em todos. Então nós vemos que a palavra de Deus nos convida a entender que a Santíssima Trindade, no seu ser e na sua missão ou no seu agir, é um modelo para o nosso ser e para o nosso agir e a nossa missão no mundo. Não queremos explicar, porque não é possível, o mistério da Santíssima Trindade, mas queremos entender, entrar neste mistério e ver aquilo que ele nos mostra e nos convida para a transformação da nossa vida. Duas coisas, meu irmão e minha irmã, eu gostaria que guardássemos desta solenidade. A relação das pessoas da Santíssima Trindade, que deve ser para nós o modelo da nossa relação na fraternidade, na solidariedade e no amor. O Pai, o Filho e o Espírito estão profundamente unidos, de tal forma que, sendo três pessoas diferentes, se intercomunicam, que aquilo que se atribui a uma é também dado às outras. Aquilo que se faz a uma é também feito às outras. Aquilo que se recebe de uma das pessoas é também recebido das outras. Conta uma história que São João Damasceno, um dia meditando sobre a Santíssima Trindade, tentava entender a relação das pessoas, a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na realização da missão de salvar. E ali ele não conseguia descobrir um caminho para se aproximar do entendimento. Foi quando ele foi desviado, ele orou, pediu ao Espírito Santo que o ajudasse a entender. E ele então teve a sua atenção desviada por um barulho que vinha do lado de fora. Atraído pelo barulho, ele saiu e viu algumas crianças brincando de roda. Era uma brincadeira em que as três crianças brincavam de roda de mãos dadas. E de repente uma criança soltava a mão das outras e ia para o meio da roda. E ali dançava, rodeada pelas outras duas, depois voltava para o seu lugar e outra criança ia para o meio e outra. Esta brincadeira tinha um nome de pericorese. Era uma brincadeira pericorese. E São João Damasceno ali então entendeu. Da mesma forma as pessoas se relacionam. Todas estão unidas na mesma roda. E em cada momento, uma delas é dada a missão para manifestar as outras de uma forma particular, mas sempre profundamente unidas. Da relação da Trindade, meu irmão e minha irmã, o que aprendemos? Que nós não somos competidores, que nós não precisamos passar os outros para trás, que nós não precisamos ficar angustiados e frustrados por não termos às vezes os dons e carismas que outros têm. Mas nós aprendemos que todos nós estamos na mesma roda do amor e a cada momento damos destaque a uma pessoa sem que as outras percam a importância. Quantos casais não conseguem viver o verdadeiro amor, porque ao invés de se tornarem cooperadores e colaboradores, disputam um com o outro. Quantas famílias, pais e filhos não conseguem, porque às vezes o filho acha que tem que ser mais do que o pai,
que tem que suplantar o Pai e não percebe que cada um tem o seu lugar e não há lugar mais confortável do que o nosso. Nas nossas comunidades, quantas disputas, quantas discórdias, às vezes até mesmo por lugares, por cargos. A Trindade nos ensina que todos nós, com o seu jeito próprio, na sua forma própria de agir, colaboramos no todo, vivemos a realização do todo. A relação da Trindade nos ensina que os nossos relacionamentos não devem ser exclusivistas, fechados, intolerantes, excludentes e marginalizadores. Somos chamados, guiados pela Trindade, a chamar para o meio as pessoas, a nutri-las com nosso amor e permitir que elas participem da dança da salvação, desta grande festa da redenção. Também da Trindade nos chama a atenção a experiência da inabitação de Deus, em Deus. Uma santa carmelita, Santa Elizabeth da Santíssima Trindade, uma vez fazia uma experiência. Ela sentia que ela era habitada por mais algo, que além dela existia nela uma outra presença, que a iluminava, que a tornava tão tranquila e tão feliz, que a consolava. E é a partir desta presença que ela vai entender que a Trindade habitava nela, que a Trindade havia morada nela. Por que isto? Porque aonde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. Aonde entra o Filho, entra o Pai e o Espírito Santo. Aonde age o Espírito Santo, age o Pai e o Filho também. Pelo batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Por isso, desde o batismo, habita em nós também o Pai e o Filho. Eles não se misturam ao que somos, mas nutrem o que somos para nos tornarmos semelhantes ao que Ele é. Vida de amor e de comunidade. Na Eucaristia que nós recebemos, seja na comunhão sacramental, seja na proximidade da comunhão espiritual, nós recebemos o Cristo, o Filho de Deus. E recebendo o Cristo, temos o Pai e o Espírito Santo em nós. Que nós possamos, meu irmão e minha irmã, hoje, implorar a Deus a graça de fazermos esta experiência de sermos habitados por seu amor, que é Ele mesmo. Sermos habitados pelo Pai, que nos torna criativos, acolhedores, que nos torna pessoas que se responsabilizam em cuidar dos outros, que adotam pelo coração todos aqueles que sofrem e vivem na pobreza. Sermos habitados pelo Filho, Ele que nos torna amigos e nos ajuda também a sermos amigos uns dos outros. O Filho que acolhe o amor do Pai, para sermos capazes de acolher o amor de Deus que se manifesta através das pessoas e através dos acontecimentos. Sermos habitados pelo Espírito Santo, o amor que transforma, que muda o ambiente, para que a nossa presença nos ambientes e na vida das pessoas seja uma presença como uma brisa suave, que acaricia, que acalma, seja uma presença como um fogo que purifica e que ilumina, seja uma presença como uma água viva que lava, nutre e alimenta, seja uma presença libertadora. Que Deus nos dê esta graça e esta bênção.
de que a Trindade, habitando em nós pelo batismo, nos faça habitar nela na eternidade, pela conversão do nosso coração, pela busca da nossa santidade, e que a Trindade, habitando em nós, nos ensine a relacionarmos com as pessoas através da sua pericorese. Ninguém fica de fora da roda. Aqueles que estão no centro da roda depois voltam para ela e outro entra. Não somos competidores. Nós somos todos colaboradores do mesmo e único Senhor, que nos salva e quer, através de nós, salvar também a tantas pessoas. Que possamos hoje dar glórias à Santíssima Trindade. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, ao Espírito Santo, seu amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, ao Espírito Santo, seu amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre.